Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa tem sempre por objetivo levar você as informações da doutrina espírita, sempre nos baseando nos livros fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filipelli. Senhor Milton, o senhor está bem? Tudo certinho, estamos prontos aqui para o nosso trabalho de hoje. E você sempre lembra, desejando aos nossos amigos, por favor. Quero fazer essa saudação, porque ela é muito importante para todos nós. Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô Milton, hoje um amigo nos enviou um e-mail pedindo que a gente mais uma vez trouxesse algumas palavras sobre uma questão muito importante, que é a questão número 254 do Livro dos Espíritos. E a pergunta que Kardec fez aos espíritos é o seguinte: os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Aí a resposta dos espíritos foi a seguinte: não podem sentir a fadiga como entendeis, e portanto não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças tenham que ser restauradas. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Ele não age de maneira material, pois sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Então, está aqui essa questão, lembrando 254 do Livro dos Espíritos. Muito interessante. Logo a seguir, Allan Kardec vai desenvolver, então, a chamada teoria sobre... É um verdadeiro ensaio de elucidações sobre os sofrimentos e sensações dos espíritos. A palavra a ser examinada... Aliás, são duas palavras aí desse texto que nós temos que examinar com particular cuidado. A primeira é quando Kardec se refere às forças físicas. Hoje em dia se usa uma expressão bem consentânea com o que a ciência vem descobrindo sobre as energias do corpo. Nós podemos gastar energias, isto é, elas saem na proporção do desgaste físico. Quanto mais operação física a pessoa faz, mais ela desgasta essas energias. Na verdade, as energias fluem e precisam ser, então, repostas. É necessário, então, uma reposição energética. É por isso que nós descansamos. Quando nós paramos, não fazemos atividade alguma, nós estamos nesse processo de restauração energética. E à noite também, quando nós dizemos que vamos dormir, nós já sabemos que não dormimos. É o corpo que fica deitado na cama, o espírito se afasta e o corpo então se refaz das energias gastas. Então esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter para entender a mecânica seguinte, que é a vida do espírito depois que ele rompe definitivamente os seus laços fluídicos com o corpo. Ele se afasta definitivamente e ele não precisa mais do corpo para poder operar. Não precisando mais do corpo para operar, não tem nele nenhum desgaste, porque o desgaste é meramente energético ou físico, como quiserem. Esse é um detalhe bastante significativo. Então o espírito ele só vai ter lembranças das atividades que ele manteve aqui na Terra. Kardec é claro aí, ele guarda tudo na sua imaginação, que é a palavra mais importante para nós entendermos o que se passa com os espíritos ainda inferiores. Ele não fala isto, ainda inferiores, que é o nosso caso. Às vezes a gente não traça um paralelo. E no estudo da doutrina espírita, quando se estuda o sono e os sonhos, sabe-se que o espírito não descansa, que quando o corpo físico
está dormindo, está descansando, repousando, o espírito não repousa. Ele está Ele ativo. tem liberdade, ele está ativo e tal. E aí a gente esquece disso na hora que vai estudar o que acontece com o espírito depois do desencarne. Se quando ele está preso ao corpo, ele não descansa, ele não dorme, ele não come, ele não faz, ele vai ter atividades mais de estudo, buscar conhecimento. Às vezes, se o espírito é inferior, nem tanto, né? Mas, enfim, se quando ele está preso ao corpo, ele se desliga, ele tem liberdade de ir e vir. Imagine, e não precisa de descanso. Depois que está desligado do corpo, ele vai precisar de descanso? É uma questão que a gente tem que pensar, né? É claro, e aí Kardec levanta realmente uma outra pergunta para poder entender melhor essa situação. Ele diz assim, e por que alguns espíritos dizem estar cansados, sofrendo de dor, inclusive, e estar com fome, com frio? Ele vai ter que enfrentar, digamos, esse esclarecimento a partir dessa ideia que é realmente doutrinária da imaginação. Porque eles ainda imaginam, por vezes, que estão encarnados ou que ainda sentem e precisam de comida para poder restaurar as suas energias. Esse é um trabalho apenas de imaginação do espírito. E à medida que o espírito vai entendendo, desencarnado, a sua nova condição, aí, como diz aqui, ele vai tomando um outro rumo, né? Os problemas morais que ele enfrenta em decorrência do que aconteceu na sua encarnação, eles vão se dissipando, ele vai entendendo a sua nova condição, né, Milton? E todos esses problemas vão sendo amenizados. Vão sendo amenizados. Então, vou dar uma ideia sugestiva de como funciona essa mecânica de atração do espírito pela imaginação do mundo material. Porque penso que todos já sabem que o espírito, depois de desencarnado, continua no ambiente em que viveu, ou nos ambientes em que conviveu. Nesse caso, precisamos pensar assim. Um espírito que está muito cansado, que sente esse cansaço, no quadro da sua imaginação, para onde ele vai? Ele vai para lugares que ele imagina ainda aqui da Terra, que são lugares onde ele pode repousar. Alguns, basta assim às margens de um rio, outros ir junto a uma cama, a uma cadeira. Ele imagina, mas ele se desloca. E se deslocando, ele vem para uns lugares, ou da sua casa, ou de lugares aqui da Terra, em que ele tem a nítida impressão de que ele vai descansar se ele sentar. Uma ocasião, eu estava fazendo uma palestra em um centro espírita, era um sábado à tarde, e eu percebi que um espírito entrou, olha, usei a palavra, percebi que um espírito entrou no ambiente e era de uma senhora que estava, ela deve ter imaginado de ter andado muito, ela estava arfando, assim, na demonstração de que estava muito cansada. Pois acreditem, meus amigos, eu passei da sensação para a vidência e vi aquele espírito procurar uma cadeira vazia no meio do auditório para sentar-se. O que prova que realmente ele estava se imaginando, o espírito, muito cansado e precisava sentar-se ali para descansar. Não veio para ouvir a palestra, nem participar. Estava ali procurando uma cadeira vazia para poder sentar. Mas na percepção do espírito, ele acha que não veio para assistir a palestra. Né? Bom, na percepção dele, estava ali para descansar. Isso, né? É verdade. Mas nessas questões, quem participa nas casas espíritas dos grupos de obsessão, vê em relatos desse gênero em diversos dos atendimentos que são feitos, né, Milton? Os espíritos vêm e eles expõem o que eles ainda estão pensando, né? Aquilo que eles estão sintonizados ainda, né? Do tempo de encarnados. E muitos deles desconhecem a sua nova condição de desencarnado, que passou do mundo do material e agora ele só vive no mundo dos espíritos, não é isso? E é preciso um certo cuidado até para o relacionamento que a gente tem que ter com ele para, inclusive, não ofender o espírito. Porque se ele está pensando dessa forma, é preciso um certo cuidado para poder conduzi-lo
do ponto de vista do esclarecimento, a fim de que ele possa entender a sua real situação. Então existem dois métodos, duas metodologias, duas formas como principalmente os dirigentes tratam essa matéria. Uma é da indução e a outra é do esclarecimento doutrinário. A indução, eu entendo inoportuna nesse caso, mas é uma prática de levar o espírito a entender que ele vai suprir essa necessidade com um tipo de providência. Por exemplo, se está sentindo sede, o dirigente diz que vai dar um copo de água para ele. Não existe água no mundo dos espíritos, né? Em estado de erraticidade. Mas as pessoas usam desse expediente para que o espírito ele possa se acalmar e, atendida a essa primeira necessidade, atender às outras. Agora, o esclarecimento doutrinário é muito mais significativo e importante porque vai levar o espírito a raciocinar de uma outra forma sobre a vida. É importante lembrar o que o Milton falou, que no mundo dos espíritos, os espíritos, na verdade, eles são imateriais, né? O espírito não é matéria. Então, não sendo matéria, ele não sente a fadiga que o corpo físico sente. O que o espírito tem para se mostrar é o perispírito. Corpo né? fluídico. Que é um corpo fluídico, que ele nada mais é do que um corpo fluídico. É só isso, não tem órgãos, não tem absolutamente nada. O corpo fluídico não fica doente, né, Milton? Não adoece. O corpo fluídico é só a forma que o espírito tem para se mostrar. E esse perispírito, esse corpo fluídico, ele funciona para o espírito como realmente uma roupa. E o espírito dá a ele a forma que ele quiser, não é isso? Ele pode se apresentar de diversas formas, por exemplo, como se fosse a forma da última encarnação, como de algumas encarnações atrás. Não necessariamente ele tem que manter a forma da encarnação anterior, não é isso? E ele pode usar até o perispírito para ter a forma de uma pessoa conhecida. Olha que coisa interessante. Esse é um mecanismo que nós precisamos compreender bem. Por isso que é importante ler todo o capítulo sobre o perispírito, apresentado por Allan Kardec, porque aí nós vamos entender essa mensagem aqui do Coelho sobre o que se passa verdadeiramente com o espírito depois da desencarnação. E está diretamente ligado com aquilo que o espírito pensa, né? Por vezes o espírito pensa lá que está com fome e ele precisa, para ele precisa comer. E na verdade não é bem assim. Da mesma forma, se ele pensar em se apresentar fluidicamente de outra forma, ele pode fazer isso, né? E normalmente isso acontece com aqueles que têm um pouquinho mais de evolução, não é isso? O Allan Kardec ele vai mostrar aí as suas experiências também, relatando o diálogo que ele manteve com os espíritos na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E diz ele então que certa vez houve uma comunicação lá de um pároco, de um padre de um vilarejo, e esse padre do vilarejo no diálogo mostrou uma coisa bastante interessante. Mostrou, porque foi feita a pergunta, o que ele estava fazendo agora, depois de desencarnado. Ele respondeu que estava fazendo exatamente o que ele fazia antes, que era dar, nas noites frias lá de Paris, uma sopa quente para os pobres, pessoas que não tinham alimento, não podiam comprar alimento. E ele continuava, diz ele, depois de desencarnado, com essa faina, com esse trabalho de confeccionar a sopa quente, de levar onde estavam os... Era isso que ele respondeu. Depois Allan Kardec vai explicar por que ele pensa assim, e que ele criava assim, criava fluidicamente pelo pensamento, e tinha a nítida impressão, porque era uma pessoa, padre de um coração muito bom, de uma prestação de serviço às pessoas necessitadas, um homem de benemerência. E ele então continuava fazendo na imaginação o que ele fazia quando estava encarnado. Mas não tinha jeito dele confeccionar sopa quente no mundo dos espíritos, não é possível. Mas era assim como que ele imaginava estar fazendo. Depois ele vai se esclarecendo, e é por isso que é importante esclarecer o espírito, porque pouco a pouco ele se desliga desse ponto central do pensamento e procura outros caminhos, novos conhecimentos para a sua realidade espiritual.
por vezes o espírito tem pensamentos meio viciosos, né? Por exemplo, o espírito do suicida, muitas vezes ele fica lembrando daquela condição do desencarne dele por diversos períodos, às vezes períodos longos, de anos até, né, Milton? E a imaginação fabrica tudo o restante. Mas não existe nada de material naquilo, né? Não. Só a imaginação. Retomando uma coisa que você falou no início do programa, os espíritos, eles vão aonde eles querem ir, né? Tem limites para os espíritos inferiores, mas normalmente eles estão aqui em volta de nós, eles não estão lá longe, enfim, eles ficam perto, às vezes nos próprios lares, né? Nos seus próprios lares. Nos centros espíritas, muitas vezes eles são trazidos para serem esclarecidos, não é isso? Exatamente. A palavra a ser utilizada aí nesse fenômeno é o da atração magnética. O espírito muito agarrado às coisas materiais, e eu preciso dizer uma coisa aqui no nosso programa, a maioria a maioria de nós é. A maioria das pessoas, dos espíritos que pertencem à humanidade da Terra, estão atraídas para as coisas do mundo material. Desencarnado, magneticamente, ele é atraído para onde estava o seu grau de interesse maior e fica ali imantado, vivendo e convivendo com as pessoas encarnadas e indo nos lugares que ele tinha uma necessidade diária, constante de ir. Uma outra questão que nós já falamos, mas que eu acho que vale a pena que as pessoas busquem um conhecimento um pouco mais aprofundado, é essa questão do perispírito, né? Porque existe algumas coisas que são ditas no meio espírita que não estão alinhadas com o pensamento de Kardec. E nós, com essa preocupação, lançamos o livro A Atualidade de Kardec, O Perispírito, justamente com o objetivo de esclarecer essa questão do perispírito, o que realmente é o perispírito, qual é a função do perispírito, as suas propriedades, né, Milton? Então esse livro, inclusive, é da nossa editora, da Fraternidade Francisco de Assis, que é a editora Letras e Textos do nosso amigo, que desencarnou faz pouco mais de um ano, Rubens Policastro Meira, né? Isso. Trabalhou muito junto com o Milton aí em palestra, não foi isso? Aliás, muita coisa que dissemos hoje em nosso programa consta desse trabalho do Rubens Policastro Meira, um pesquisador, um espírita, ótimo expositor da doutrina espírita, e que em 1976, então, publicou pela primeira vez esta obra, O Perispírito, Atualidade de Allan Kardec, exatamente para mostrar o resultado dos seus estudos e a leitura que ele faz, confrontando obras, mesmo espíritas e não espíritas, confrontando com as obras de Allan Kardec. Ele demonstra a origem, a natureza, as propriedades e funções do perispírito. Olha, vocês veem o que o Milton falou agora, né? Essa obra foi lançada em sua primeira edição em 1976 e o meio espírita não a conhece. O Rubens ainda é muito desconhecido dos espíritas, embora tenha viajado muito, feito excelentes trabalhos, porque foi um grande parapsicólogo espírita também, fez pesquisas internacionais e ele tem uma grande contribuição para oferecer para o movimento de cultura espírita. Esse é um livro que seria importante para os dirigentes espíritas, para médiuns terem conhecimento, para saber o que é realmente o perispírito, né, Milton? E como você falou, a origem, o que pode ser feito, as propriedades do perispírito, que são bastante interessantes e podem auxiliar, sobretudo, nos trabalhos da Casa Espírita, né? Exato. Olha, no curso que nós estamos desenvolvendo no site www.kardec.tv.com, nós estamos apresentando... Não, só .tv, gente. Só TV. Kardec.tv. Tá bem, então ótimo para a correção. Nós apresentamos esse estudo a respeito das propriedades do perispírito. E é interessante, uma delas é a da expansibilidade, e nós convidamos a todos para assistirem, porque nós poderemos aumentar o nosso conhecimento a respeito do estudo espírita. Esse trabalho
do curso Mediunidade, né? Espiritismo Agora, Mediunidade, está sendo disponibilizado aos poucos, mas também no site espiritismoagora.com.br nós temos lá as bases da doutrina espírita, onde o Milton aborda também as questões sobre o perispírito. Tem ali 2 aulas sobre essa matéria. É isso aí, meus amigos. Então, senhor Milton, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje e gostaria que você fizesse suas despedidas. Bom, então agradecendo a atenção generosa dos nossos ouvintes e também dos espectadores, porque nós podemos, através da internet, podem ver o nosso programa, desejamos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos mais uma vez, para quem quiser ver este programa, né? Além, você pode ouvi-lo também, pode baixar de repente o áudio se tiver interesse, mas no nosso site, como disse o Milton, kardec.tv. Além desse programa Esclarecimentos Oportunos, você vai poder assistir os programas Espiritismo Agora, a série Mediunidade, o programa Transição, as palestras realizadas na nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, baixar livros, enfim, tem uma infinidade de materiais que estão disponíveis para você poder conhecer um pouquinho mais a doutrina espírita. E lembrando que as nossas palestras na Fraternidade Francisco de Assis se realizam às sextas-feiras e elas elas são transmitidas pelo nosso site tvfraternidade.com.br todas as sextas-feiras a partir das 19h30. Agradecemos a sua paciência conosco, né? E esperamos poder contribuir de alguma forma com o seu conhecimento espírita. E esperamos você em nosso próximo programa. Até lá!